Tá bom. Pessoal, só queria dizer, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz na presença de vocês aqui. Eu não esperava, não sabia que tinha tanta gente interessada assim, mas eu fico muito feliz que vocês separaram esse tempinho para a gente conversar, para a gente apresentar o projeto para vocês. Eu espero que seja bênção, espero que a gente ressoe, sabe? Eu vou aqui apresentar um pouco do projeto que a gente tem desenvolvido, qual que é a ideia, né, o que levou a gente a fazer o que a gente está fazendo hoje. O Alexandre já abriu o caminho, né? Eu vou só caminhar nele e no final a gente vai mostrar um pouquinho do que está rolando dentro da Gávea mesmo, para vocês conseguirem visualizar onde é que esse projeto pode chegar. Eu vou compartilhar aqui. Alexandre, você poderia, Cara, por favor, você me tá, liberar? você tá em Eu outro troquei. computador. Troquei de Beleza. É casa. porque eu coloquei você como co-anfitrião, mas acho que foi no que tá Acho que no. foi no outro. Beleza. Deixa eu ver. Agora foi. Beleza. Perfeito. Então, tá bom. Todos veem a minha tela? Um sim já basta. Estão vendo? Show de bola, João. Tá. Então, beleza. Gente, o que a gente vai falar aqui hoje é uma proposta de gamificação, que é basicamente transformar algo em jogo, tá? A ideia por trás, ela vem de uma motivação que é a gente tentar repensar a forma como a gente trabalha com adolescentes no meio digital, tá? Especialmente levando em consideração que a gente está no meio de uma pandemia. Então, o Alexandre pode até falar melhor disso mais para frente, né? Mas a dinâmica das gerações, as estruturas geracionais, elas estão mudando e estão mudando muito rápido. Então, os gaps geracionais estão ficando cada vez menores, os padrões culturais dentro dessas gerações, né, estão mudando e mudando muito rápido, tudo isso por causa da digitalização. Então, assim, olhando para tudo isso e pensando que nós, como conselheiros, como pastores, como lideranças, a gente precisa de alguma forma se comunicar com esses adolescentes e com as gerações mais novas. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar em formas diferentes da gente se comunicar com eles, né? É, Essa imagem, para mim, ela fala muito, porque ela mostra a gente ali na igreja, o GZ de Garagem Z, que é o nosso grupo de adolescentes dentro da Igreja Presbiteriana da Gávea, e como se a gente quisesse, de alguma forma, disputar ali a atenção dos adolescentes, né? Porque tem Steam, Discord, YouTube, Instagram, TikTok, enfim, 1 milhão de ferramentas, plataformas diferentes em que os adolescentes estão imersos e o mundo deles, a dimensão deles é essa, né? Então, assim, é um convite para a gente começar a repensar em como é que a gente pode se comunicar com os adolescentes, considerando que estamos todos nesse meio digital, especialmente nesse meio de pandemia, né? Daí surgiu o Jogo da Vida, tá? Que é a nossa proposta de gamificação da UPA, e dos trabalhos com os adolescentes dentro da igreja, né? E por que um jogo? Por que a gente pensou no jogo? Dois grandes motivos. O primeiro motivo é que os adolescentes eles já estão imersos no mundo dos jogos. É, Querendo ou não, se você conversar com esses adolescentes, com as crianças, com as pessoas de gerações mais novas, elas já sabem se comunicar em termos de jogo, né? Então, assim, elas conhecem todos os YouTubers gamers, elas já jogam em algum nível, se não ela, quase todos os amigos dela já jogam. Então, os jogos influenciam e fazem parte do cotidiano dos adolescentes de uma forma muito presente. Então, você pensar em termos de jogo, em elementos de jogo, faz sentido porque os adolescentes já respondem a esses termos, eles já conhecem isso. Então, o custo de transição é um custo baixo. O segundo ponto é que, de fato, os elementos dos jogos, da forma como você desenha um jogo, o propósito que está por trás das atividades, dos desafios, enfim, ele pode trazer muitos benefícios no desenvolvimento dos adolescentes, em especial engajamento. Engajamento é um ponto importante porque a gente está na pandemia, as pessoas estão isoladas. Então, ainda mais os adolescentes, né? Toda a estrutura escolar deles, por exemplo, mudou completamente do dia para a noite.
Então, esses pontos de desenvolvimento, engajamento, principalmente nesse contexto de pandemia, eles são pontos chaves. Então, são coisas que estruturas de jogos elas conseguem trazer vantagens quando a gente está pensando em trabalho com adolescentes. É só para vocês terem uma noção, eu sou engenheiro, né? Então eu gosto de números. E números me falam muitas coisas, né? E nessas pesquisas que eu tenho feito sobre jogos, sobre como é que isso funciona, como é que eles são desenhados, enfim, tem alguns números que me impressionaram. Então, por exemplo, só no Brasil, a gente tem 87 milhões de jogadores ativos, pessoas jogando mesmo. E 80% dessas pessoas são jovens. Então, assim, é gente nova, gerações mais novas. Então, só esses dois números já são alarmantes, né? E aí, quando você adiciona o último, que em média, esses jovens, esses adolescentes gastam 15 horas por semana, que é quase um dia inteiro, ou seja, 1/7, né? É tempo pra caramba. O que esses números montam como panorama? Montam o seguinte: as pessoas estão jogando, os adolescentes estão jogando, eles gastam muito tempo em jogos, e em tudo que você gasta tempo, você está sendo de alguma forma influenciado. Então, faz parte do mundo dos adolescentes e é algo que eles consomem, e consomem bastante, tá? Mais alguns detalhes, na verdade, alguns números sobre o universo de jogos no Brasil, e eu estou trazendo isso para vocês, só para vocês terem noção da dimensão que é esse mundo de jogos. Não achem que as pessoas que estão desenvolvendo jogos são pequenas empresas ou pessoas sozinhas, não. Tem grandes estruturas que pensam em jogos, trabalham com jogos e estão querendo pegar o tempo dos adolescentes e alocar esse tempo nos jogos, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, que é o nosso contexto, né? Ele é o país que mais consome jogos na América Latina. Então, as pessoas no Brasil estão jogando. Ele, como mercado, então as pessoas que estão pensando em empresas, né, para fazerem jogos, ele é o 13º maior mercado do mundo. E ele é o que mais cresce, ou seja, as pessoas no Brasil estão consumindo jogos. Os adolescentes, eles querem jogos e vão atrás desses jogos, né? As estimativas são que nos próximos 3, 4 anos, a gente tenha 150 milhões de jogadores. Então, é quase dobrar o número de jogadores no Brasil, pessoas que estão jogando. E a pandemia, ela acelerou muito esse processo. Então, quando a gente está falando de jogo aqui, a gente está na crista da onda. Então, as pessoas que estão pensando em jogos, quando olham para a pandemia, faz sentido investir nisso, tá? E por último, tem muita gente desenvolvendo no Brasil. São 400 estúdios, 120 deles são independentes, então tem mais ou menos umas 30 a 50 pessoas que se reúnem, montam um estúdiozinho e estão produzindo jogo pra caramba que os adolescentes estão consumindo, tá? Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E só para fechar esse bloco, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de jogos e pensa em cristãos, a presença, tanto fora quanto dentro do Brasil, ela é baixa. Tá? Eu cheguei a entrar em contato com alguns desenvolvedores, donos de estúdio, por exemplo, o Renato, que ele é o CEO do estúdio Sunland, que fica lá em Minas, se não me engano. Desenvolveu um jogo chamado Shipmaster, mas não vingou. Né? E essa é a história de alguns outros donos de estúdio, né? Inclusive fora do Brasil também. Eu e o Alexandre, a gente chegou a entrar em contato com desenvolvedores fora do Brasil também para entender como é que eles estavam pensando em jogos cristãos. E também eles falaram a mesma coisa, né? Que é difícil você fazer jogos cristãos, não é fácil. Às vezes eles têm uma temática muito exagerada e os adolescentes não compram essa ideia. E se os adolescentes não compram, não adianta, né? Porque eles têm muita oferta de jogo. E além disso, um desafio que aí, às vezes tem áreas espirituais envolvidas, né, que é a pouca aceitação mesmo. Então, você entrar como desenvolvedor de jogos, pensar nesse contexto, né, às vezes você não é muito bem aceito na indústria de jogos. Então, existem desafios, mas existem cristãos que estão tentando pensar nisso. A nossa presença só é pequena, tá? Pensando em tudo isso, esse panorama que eu montei, essa motivação, qual é, de fato, a nossa proposta? O que a gente está pensando? A gente está pensando em reformular a UPA
com um projeto de gamificação, tá? Então, é a UPA como você nunca viu antes, num formato de jogo, tá? Em que você tem desafios toda semana, de formas diferentes, e o objetivo desses desafios, eu quero deixar isso muito claro, para crescermos juntos na fé. O objetivo desse jogo, dessa gamificação, ela não é fazer os adolescentes gastarem tempo com o jogo. Ela é uma tentativa de tentar melhorar o desenvolvimento e o crescimento espiritual dos adolescentes. E fazendo isso de uma forma que eles entendam, que eles acessem e que, se Deus quiser, possa ser bênção na vida deles, tá? Como é que a gente desenhou isso aqui na Gávea? A gente fez um jogo em 2 fases. A primeira fase é uma fase em que as pessoas os adolescentes estão em times, então ele é focado nessa integração, nesse conhecimento do jogo. Essa fase 1 dura mais ou menos uns 3 meses, tá? E no fim desses 3 meses, o time que tiver a melhor pontuação, ele vai ganhar um prêmio simbólico, algum tipo de prêmio que a gente pensar. A segunda fase uma vez que os adolescentes entenderam o jogo e começaram a se integrar, porque você está num time e você precisa se integrar, a segunda fase é individual. Então, agora você está sozinho fazendo as atividades, os desafios, enfim. E aí a gente premia os 3 primeiros lugares também com prêmios simbólicos, enfim. Cabe a cada um cabe a forma como você preferir premiar esses adolescentes de acordo com o desempenho deles. Essa segunda fase, que é individual, também a gente desenhou com 3 meses, tá? Então, 3 meses fase 1, 3 meses fase 2. E qual é o legal? O que é uma coisa muito legal do jogo é que a gente pensou nele para fechar dentro do ecossistema da igreja. Ou seja, a gente tem as nossas reuniões virtuais, que a gente chama de garagem, que a gente se encontra constantemente. A gente tem as EBDs, a gente tem os cultos, e a participação dos adolescentes vale ponto. Isso é fundamental, porque não adianta nada você fazer um jogo por fazer um jogo. Você precisa que esse ambiente de UPA que a gente viveu, né, em tempos diferentes, e que os adolescentes estão vivendo agora em tempos de pandemia, eles sejam um ambiente presente para os adolescentes. Então, de alguma forma, o jogo precisa acessar essas outras áreas, e a gente pensou em pontuações que tenham a ver com a participação desses adolescentes nesses eventos, né? Como é que funcionam esses desafios? Eu falei que os adolescentes iam receber desafios toda semana e que eles iam receber pontos por cumprir esses desafios, né? A gente pensou numa mecânica simples, que é o WhatsApp, tá? Desde que seja estruturado e bem definido, o WhatsApp funciona perfeitamente. A gente tem tido ótimas experiências aqui dentro, a gente vai falar depois, aqui na Gávea, mas o WhatsApp funciona muito bem. Então, através de grupos de WhatsApp, a gente envia os desafios e estabelece as comunicações. Importantíssimo. Quem é que envia os desafios e pensa os desafios? Os moderadores. Então, abrindo um parênteses grande aqui, moderadores são pessoas, se possível, né, de confiança, lideranças que já estejam dentro desse trabalho ou queiram entrar nesse trabalho, que consigam ajudar a organizar o jogo e estabelecer essa comunicação com os adolescentes. Por que é importante que eles sejam de confiança ou então já tenham algum tipo de experiência com esse trabalho? Porque toda a comunicação vai ser através deles. E isso passa uma confiança muito grande para os pais. E o Alexandre falou isso, e eu queria deixar claro. A gente tem ajustado a proposta e pensado na proposta, alinhado também com os pais. Então, nesse processo de pensar de desenho de jogo, a gente conversou com os pais, eles falaram o que eles achavam perigoso, o que achavam que devia mudar, elogiaram o que tinha que elogiar, e a gente conseguiu desenhar o jogo do jeito que eu estou apresentando aqui. E nesse momento, os moderadores são fundamentais. Eles passam confiança para os pais, porque os pais sabem que quem está enviando os desafios são pessoas responsáveis, e a figura do moderador é uma figura que ajuda a manter o jogo rodando, tá? Então aqui sou eu, minha esposa, a Dani, a Marta e o Alexandre. Nós estamos tocando o jogo para frente, tá? Como funcionam os desafios? Eles têm essa cara, simples assim. Fala-se o desafio, o nome do desafio, a descrição do desafio, que é uma tarefa a ser cumprida, um bônus, e aqui eu queria só abrir um parênteses para um mecanismo de design de jogos, tá?
a gente desenhou o jogo de uma forma que a gente não queria ficar penalizando os adolescentes por não fazerem coisas. Ao invés disso, a gente quer reforçar o fato deles terem andado aquele quilômetro a mais, terem se esforçado um pouco mais e pontuar o esforço extra. É diferente a abordagem. Isso é uma técnica de design de jogos que a gente usou aqui e a gente trabalha bastante com esses pontos. Então, você cumpre os desafios padrão, mas se você quiser andar um pouquinho a mais, você é bonificado por isso, tá? O prazo, então todo desafio tem um prazo. E, por último, se esse desafio é para ser cumprido individualmente ou o desafio é para ser cumprido em time, tá? E quanto tempo dura um desafio? Depende da forma como você montar o desafio, mas ele pode durar 1 hora, um dia ou uma semana inteira, tá? A duração do desafio é importante porque você consegue trabalhar coisas diferentes com durações diferentes. Então, se você quer agitar o pessoal, ter um pouquinho mais de interação, você faz desafios mais rápidos. Se você quer trabalhar disciplinas espirituais, crescimento espiritual, você usa desafios mais longos, uma semana. E pede constância, rotina. Então, você consegue fazer isso de acordo com o desafio. E aqui é um detalhe importante. Todos os adolescentes, ou pelo menos a grande maioria deles, está em colégio, né? Então tem prova, tem, enfim, N atividades diferentes. Os desafios que a gente tem pensado e elaborado, eles não são desafios para sobrecarregar os adolescentes. Não. É um desafio que o adolescente consegue fazer, vai trabalhar alguma disciplina espiritual dele, ou alguma coisa que a gente tem pensado, mas não vai deixar ele estressado por causa do desafio. Não é essa a intenção, tá? Tá bom, o adolescente recebeu o desafio, e aí, o que ele faz? Aí é simples, cumprir as instruções, tá? É só cumprir as instruções do desafio, o adolescente vai ser bonificado ou o time vai ser bonificado. E o fim do desafio, ele pode ser ou via WhatsApp, então o adolescente manda por WhatsApp, cumprir o desafio assim, e manda uma comprovação, ou se forem desafios diferentes, pode ser no encontro virtual, se vocês tiverem, né? Você pode cumprir o desafio lá. Se for pelo WhatsApp, tem que ser no grupo do time. E aí por quê? Porque a gente precisa tomar cuidado com a forma como os adolescentes recebem os desafios e enviam os desafios para a gente. Porque se ficar solto, pode ser perigoso, né? Com outras pessoas tentando interferir no jogo, enfim. Então, tudo é feito pelos meios delimitados. Nesse caso, é o grupo do time. Toda a comunicação é feita no grupo do time. Não pode ter comunicação feita fora do time para a gente ter esse nível extra de segurança, né? E, obviamente, os moderadores, a gente vai estar lá para ajudar os adolescentes em tudo que eles precisarem, todas as dúvidas que eles tiverem, tá? Agora eu vou abrir para a Luísa, minha esposa linda, maravilhosa, falar um pouco dos frutos do trabalho que a gente tem tido com esse jogo lá na Gávea. Oi, gente, boa noite. Eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, né? Do que a gente viu aqui, o que tem funcionado, o que a gente quis destacar para vocês nesse sentido. Então, primeiro começando a falar dos participantes. A nossa UPA, aqui a gente tem 26 adolescentes participando desse jogo. Quase todos os adolescentes quiseram participar, né, do jogo. E a gente dividiu eles em 4 times, e eles mesmos que decidiram qual que ia ser o nome de cada um dos times e qual que ia ser a justificativa. Então, a gente tem o time Ohana, tem a Dinastia Z, Descendentes de Davi e Coroa Incorruptível. Eles pensaram nesses nomes e na ideia por trás e tal. E aí, esse gráfico que está aqui é só para mostrar a pontuação deles. E para mostrar assim, que pelo menos 2/3 assim, estão participando ativamente. A gente tem ali 1/3 que está com uma pontuação baixa, porque acaba não participando tanto dos desafios, mas a gente consegue ver que a grande maioria está participando, e ainda tem 3 ali que estão lutando pelo primeiro lugar, que fica trocando toda hora. Pode passar, por favor. Até agora, a gente já está na fase 1, né? E a gente está fazendo o jogo mais ou menos há 2 meses. A gente já teve 13 desafios até o momento. Alguns desafios mais curtos, alguns mais longos, como o João falou. A gente já abordou esses tópicos. A gente já abordou leitura bíblica e devocional, memorização de versículo,
É interessante que a gente fez uma garagem, até falou com eles, poucos tinham tido a experiência de memorizar versículos, né? E aí acho que quase todos memorizaram pelo menos um versículo nesse desafio. Tivemos desafios relacionados à comunhão, para eles se conhecerem melhor, que era até um grupo que tinha acabado de subir para a UPA, então eles não se conheciam ainda tão bem, então a gente fez alguns desafios para eles terem a oportunidade de compartilhar seus gostos, compartilhar o que eles fazem, enfim, ter motivos para conversar um com o outro. Envolvemos temas de missões, as missões que a igreja apoia, oração, como lidar com as próprias emoções, à luz da Bíblia, principalmente, evangelismo também. Então, assim, vários tópicos que a gente conseguiu traduzir em desafios para eles, né? Pode passar, por favor. Posso só abrir um parênteses, Lu? Falando desse desafio de missões, esse desafio foi muito legal porque fez com que os adolescentes, de fato, entrassem em contato com missionários. A gente desenhou ele para que isso acontecesse e foi muito legal ver o engajamento dos adolescentes mandando mensagem mesmo para missionários. Óbvio que missionários que a gente selecionou, conversou com eles antes, mas deixar isso um pouco mais perto do adolescente, né? Às vezes você vai crescendo, você sabe que tem missionário, mas você nunca conversou com um. Então, se a gente conseguir incluir essas áreas da igreja dentro desses desafios, é bênção, sabe? Esse desafio específico, né, dos missionários terminou com uma reunião de oração virtual pelos missionários, e aí perguntando para eles, você conhecia essa missão? Assim, pelo menos no grupo que eu estava participando, eles não conheciam os missionários, então isso foi muito legal ver, né, esse resultado ali na prática. E aí de alguns impactos positivos que a gente percebeu, né, até o momento. A gente percebeu um aumento na participação dos encontros virtuais e das EBDs. Então, assim, isso está valendo ponto, então acredito que é por isso, mas eles estão engajados, estão participando bem mais. A gente tem percebido também maior entrosamento entre eles, falando nos grupos. Antes começaram bem tímidos, agora isso já está melhorando. A gente consegue perceber também alguma consistência nas disciplinas espirituais, porque eles são até promovidos pelos desafios. Então, se eles estão cumprindo os desafios, a gente consegue, assim, por consequência, avaliar que eles estão consistentes nas propostas, pelo menos. E essa questão de saída da zona de conforto também, porque eles são novinhos, assim, a maioria dos adolescentes tem 12, 13 anos, então eles já entraram em contato com o missionário, começaram a mandar orações públicas no grupo, que assim no início eles estavam morrendo de vergonha, agora já é até mais tranquilo, eles mandam áudio, mandam orações escritas, enfim, vamos ter agora desafios relacionados a evangelismo também, aí vamos ver como é que isso vai ser. Mas, assim, esses foram os pontos que eu e o João a gente conseguiu perceber. Eu até queria pedir para a Marta, para a Dani, que eram conselheiras há mais tempo, falarem um pouquinho da percepção delas, dos impactos, dos desafios também, das dificuldades. Se a Marta quiser falar. Vou falar, não, pode deixar. Boa noite, pessoal. Enfim, assim, a gente tem 2 grupos diferentes na UPA esse ano, né? A gente tem um grupinho que entrou esse ano, que não teve nenhuma reunião presencial ainda com a gente, né? E um grupo que entrou no passado e a gente teve só 2 reuniões. Então, assim, eu acho que o jogo ele veio com uma forma muito importante de integração, né? Assim, de promover esse engajamento, né? Eu acho que a gente veio como o pastor Alexandre falou, a gente veio um ano de pandemia e ninguém imaginou que a gente fosse entrar no segundo ano, né? Enfim, então está sendo muito interessante. Acho que foi um renovo de energia, um renovo de maior participação deles. E principalmente para esse grupo que é novo, uma forma da gente conhecer eles um pouco mais, né? A Luísa falou sobre esse desafio em que eles foram provocados a colocar seus gostos, sejam de alimentação, de séries, enfim. E foi muito interessante porque serviu para a gente conhecer um pouco mais esses adolescentes, assim, principalmente os que vieram agora.
acho que o desafio do missionário foi algo realmente um ponto muito diferente, porque acho que é uma oportunidade da gente tirar eles realmente da zona de conforto e levar eles para outras áreas. Enfim, então, assim, eu acho que... E uma coisa que a gente conversou quando pensou nessa proposta, principalmente eu e a Dani, que a gente não tem tanta familiaridade com essa questão dos jogos, será que a gente ia dar conta, né? E, assim, e acho que isso é um importante testemunho para dizer que está sendo muito tranquilo. Não sobrecarrega conselheiro, não sobrecarrega ninguém, nem os próprios adolescentes. Então, dá muito para dar conta deles, né? Acompanhar os meninos nos grupos. E tem sido muito bacana, sabe? Eu acho que ver, inclusive, meninos que não participavam tanto das reuniões, participando mais, interagindo entre eles. Então, assim, eu acho que tem sido muito positivo para o nosso grupo. Dani? Bom, boa noite, gente. Só dando aí um pouco de continuidade no que a Marta falou, né? Em relação ao jogo propriamente, a prática do jogo, né? A gente percebe que esse jogo ele possibilita para os jovens, de uma forma muito prática, muito concreta, que eles acompanhem a produção deles, eles percebam mais lá para frente o quanto eles estão evoluindo nesse caminho, né? Nessa caminhada cristã. Eles podem acompanhar o desempenho, verificar o comportamento dos demais do grupo, e isso vai fazendo com que eles vão construindo pensamentos críticos, relacionamentos, padrões de vida, né? E sempre fundamentada na palavra de Deus, que é o nosso principal objetivo, como o João falou lá no início, é promover o crescimento da fé desses nossos adolescentes. A gente percebe também essa questão dos mais tímidos, principalmente os que chegaram esse ano, que ainda não tiveram contato presencial nem entre eles, muitos deles, e nem conosco, né, os conselheiros, e vieram muito novinhos, nós temos alguns aí fazendo 11 anos, e isso permite com que eles quebrem um pouco a timidez. No início a gente percebia aquela retração na hora de se colocar, agora um já fala com o outro, e a gente fica lá, os moderadores, somos 2 em cada grupo. Eu botei um apito, né? Eu personalizei meu grupo, eu sou do Coroa. E aí eu botei um apito. Quando alguém bota alguma coisa lá no Coroa, eu pego o celular e quero ver a atividade deles. E isso é muito bacana. Para mim, particularmente, porque eu não vou falar a minha idade, mas eu já trabalho com o pastor Alexandre há uns bons anos. E a gente tinha muito aquela cultura do conselheiro levar, né? Nós alimentávamos os nossos adolescentes e eles ficavam ali, simplesmente recebendo aquilo que nós trazíamos de proposta, sempre com muito empenho, com muito amor, com muita dedicação ao trabalho para o Senhor, mas eles estavam ali só recebendo. E agora não, com o jogo a gente percebe a ação deles, como já foi dito aqui, sem me tornar repetitiva, mas é uma realidade, eles totalmente saindo daquela zona do sentadinho, só ouvindo a zona de conforto, eles estão correndo atrás, buscando informações, coisas que não passavam realmente pela nossa cabeça em tempos presenciais, né? A gente... são atividades assim muito novas. Então, assim, e como resultado para a vida deles, né, proporcionar a aproximação na palavra do estudo bíblico de uma forma mais lúdica, pode-se assim dizer, né, melhoria nos relacionamentos, quebrando barreiras da timidez, permitindo maior comunicação entre eles, e já que é para usar o jogo, que seja, então, para promover esse crescimento na fé, aumentar o relacionamento deles com Deus e com eles mesmos, né? Trazendo compromisso com o estudo da palavra, um tempo de devocional que às vezes eles nem percebem, né? Mas eles estão tirando ali no tempo do desafio, é um tempo que eles estão se dedicando ao Senhor e aumentando o relacionamento deles com Deus, que é o nosso principal objetivo.
Então, eu acho que é isso. Beleza, Dani. Marta, obrigado. Lu, você ainda quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Obrigada. E eu fico feliz, assim, de ver esses movimentos, assim, a participação dos adolescentes. Eu acho que nós também estamos aprendendo e sendo muito abençoados, sabe? Que a Dani falou. A gente está tentando promover isso para os adolescentes, mas com a participação deles, nós somos abençoados também. Acho que a gente está tendo um desafio essa semana em que a gente colocou uma tabela de emoções, né? E o adolescente olha para a emoção, vê a emoção que ele mais sentiu no dia e tenta buscar na Bíblia um versículo, alguma parte que se relaciona. E foi muito interessante, porque ao longo de todos os dias eu consegui me identificar em algumas dessas emoções de alguns adolescentes. Então nós também somos abençoados, sabe? Falar desses impactos positivos é legal pensando nos adolescentes, mas nós também que estamos moderando o jogo, nós somos abençoados também. E esses são os nossos aprendizados, assim, e os as nossas experiências, né? Eu acho que coisas que nós aprendemos que são são relevantes. A questão da participação dos pais é muito importante você, nesse processo de montar o jogo, montar essa estrutura, colocar eles juntos, porque, sabe, se eles souberem que os filhos estão jogando, eles precisam se sentir seguros, né? Saberem que os filhos estão seguros, que isso é pensado para ser bênção na vida dos adolescentes e até de alguma forma ajudar os adolescentes, né? Lembrar dos desafios ou perguntar sobre os desafios. Então, essa participação com os pais, ela é algo fundamental, eu diria. Uma outra coisa que é legal também, que é um aprendizado nosso, é desenhar os desafios de forma a lentamente encaminhar os adolescentes a aprenderem um conceito específico. Então, assim, se a gente acha importante que os adolescentes pensem sobre oração, aprendam sobre oração, ao invés de simplesmente criar uma situação ali numa reunião virtual em que o adolescente vai ter que orar, não, você faz um desafio em que você pede pequenas orações, coisas mais simples, em que ele vai se acostumando e você depois vai aumentando a complexidade. Então, assim, um dos aprendizados, eu diria, é trabalhar bem com um desafio, com a ideia do desafio e usar o fato de você conseguir flexibilizar o tempo do desafio para ir lentamente ensinando um conceito bíblico ou, enfim, algo importante para aqueles adolescentes, né? Acho que a gente vai conseguir discutir um pouquinho mais sobre isso na hora de conversar, de responder as perguntas. E eu só queria mostrar aqui um vídeo rápido sobre o jogo da vida nas igrejas, né? Como o Alexandre falou, a Renata, ela desde o início percebeu o que a gente estava fazendo, veio conversar com a gente apresentou a ideia, explicou como funcionava e ela já colocou em prática na igreja dela, né? Eu só queria mostrar um vídeo que é o resultado desse esforço dela em tentar adaptar o jogo da vida à igreja dela, à realidade dos adolescentes dela, que eu achei fantástico, acho que todo mundo curtiu também. Acho que o som vai passar, se não passar, vocês me avisam. Tá? Abaixo, João. Não, travou tudo. Né? Eu acho que não passou o som, não. Tem que compartilhar o áudio também, João. Tá só a imagem. Como eu faço para compartilhar o áudio? Deixa eu ver. Eu acho que você vai ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, não sei. Share sound aqui. Acho que agora vai, vamos ver. Como ser cristão no Funcionou? mundo não cristão. Foi. Deixa eu voltar nisso aqui. Galera, nosso encontro... Fala, galera da Gamer! Vocês estão bom? Então, a gente tem o jogo da vida agora e o primeiro tema que vai ser nesse semestre é como ser cristão no mundo não cristão. Great! Wow! Galera, nosso encontro começa no dia 1º de maio, então é bom você ficar esperto.
seguinte, são 7 encontros quinzenais. No jogo da vida, a gente vai ter a nossa moeda de recompensa chamada Stone. Existem 3 formas de você ganhar Stones. A primeira forma é você participando dos nossos encontros online. Cada encontro que você participar, você ganha 7 Stones. Legal! A segunda forma é você entregar o desafio do encontro. Cada encontro você vai receber um desafio e você vai ter 1 semana para entregá-lo. Se você fizer da forma correta e entregar dentro do prazo, você ganha 13 Stones. Bem louco! Por último e não menos importante, a terceira forma de você ganhar Stones é pelo desafio relâmpago. Cada desafio relâmpago que você entregar, você recebe 5 Stones. Empolgante! Eles serão enviados toda semana em um dia e horário aleatórios. É bom você ficar esperto porque pode ter mais de um por semana. Detalhe, o desafio relâmpago você tem 24 horas apenas para entregar. É claro. É claro. É claro. Então talvez vocês estejam se perguntando, o que eu faço com tanta história? Você vai poder trocar por recompensas! Mas que recompensas são essas? Aguarde, ao longo do semestre vamos mostrar pra vocês. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido tudinho. Qualquer dúvida podem mandar aí pra nós. E tamo junto, espero vocês no encontro. É isso. Jogo da vida nas outras igrejas, né? Então, assim, pegar a ideia, toda essa proposta e, é claro, cada igreja é uma igreja. Cada contexto é um contexto, então o que importa aqui são estruturas, os princípios, a ideia. E aí a Renata, o pessoal eles pegaram essa ideia, formularam para a igreja deles, usaram as stones como moedas de recompensa, né? Achei muito, muito esperto, genial. E, se Deus quiser, vai ser bênção na vida desses adolescentes também, os adolescentes da Cave. Eu só queria deixar agora um último versículo, um texto, na verdade, que é um texto que, se não me engano, o Alexandre falou lá no início, quando a gente estava começando a pensar sobre tudo isso, né? Sobre o jogo, sobre essas ideias. Eu queria ler para vocês, rapidinho. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esse texto ele fala sobre você ir em direção a alguém, fazer esse esforço, se adaptar para ser veículo de Deus na salvação das pessoas. Então, o convite que vem junto com essa proposta é que a gente dê esse próximo passo. Vá em direção aos adolescentes. Eles vivem eles estão num contexto diferente. E a gente precisa fazer um esforço para pregar o evangelho, ensinar as coisas de Deus dentro do contexto que eles estão vivendo. Tá bom? É isso. Vamos jogar? Maravilha, João. Eu queria... Fica o contato aqui, se os vocês quiserem nossos conversar e-mails. com a gente. Eu queria fazer algumas considerações finais que eu acho que são relevantes. A primeira delas, eu sou goiano, né, sou anapolino, tenho uma turma aí de Anápolis, um beijo para todo mundo da minha cidade querida. Mas quando eu saí de Anápolis para vir para o Rio, naquele processo a minha cabeça ficava assim, como eu vou chegar numa cidade de um contexto completamente diferente e pensar em estratégias diferentes para atender a essa demanda. E eu me lembro que quando eu cheguei, Deus me deu o privilégio de encontrar uma geração de adolescentes na época muito comprometida. Dentro dessa geração estava o João, estava Gabriel, Carol, Luísa chegou um pouquinho depois, mas foi muito interessante que naquele contexto eu vi que Deus tinha uma grande obra para fazer através desses meninos. Por que eu estou ressaltando isso? Não se faz o jogo da vida sozinho, o jogo da vida não é um projeto pastoral,
não é um projeto de uma mente só, né? Ele é algo que envolve muita coisa. Envolve uma consciência que nós temos, e até tratamos disso no acampamento agora de carnaval virtual que a gente teve. Nós convidamos o Rafael de Goiânia, Rafael Pijama, e foi muito legal a frase que ele falou, né? Martin Luther King, acho que disse isso, né? Quando alguém perguntou para ele, Luther King, você já tá com a sua vida tranquila, você já está bem, para que você está voltando, ou para que você está se envolvendo numa batalha tão grande? Ele falou assim, eu consegui atravessar, eu consegui vencer, mas eu não posso deixar os meus iguais lá atrás. Eu tenho que voltar para ajudá-los. E aí o Rafael Pijama até disse, assim foi o ministério de Jesus. Jesus é Deus, estava na eternidade, mas ele veio ao mundo para nos resgatar. Então, quando nós pensamos em trabalho de adolescentes, nós pensamos num retorno, numa volta. A gente volta no tempo para tentar entender aquele contexto, para tentar entender esses adolescentes e para trazê-los para que eles consigam atravessar essa fase que algumas pesquisas já apontam é a fase que mais se deixa a igreja, é na adolescência. E é muito duro quando você vê o grupo de adolescentes sendo tratado como um, entre aspas, subgrupo de dentro da igreja, né? Não todas, mas algumas igrejas têm uma estrutura super legal para cuidar das crianças. Às vezes a mocidade consegue ali se virar, porque já são maior de idade e fazem o grupo, né? E depois você tem outros departamentos, ministérios, casais e tudo mais. Mas quando você pensa no adolescente em si, o risco dele sair da igreja é muito alto. E agora nós temos um problema ainda maior, que foi destacado aqui pelo João, pela Luísa, pelos conselheiros, que é a transição geracional. Uma geração ela mudava de 40 em 40 anos, até 60 anos atrás. Hoje, se você pega... eu estou lá na casa dos 40, eu tô distante do João e da Luísa, que estão na casa dos 20, e eles já estão distantes dos adolescentes que estão na casa dos 12, 13. É assustador para eles, né? Eu me lembro do Gabriel, que era o outro conselheiro, falar, cara, eu não entendo nada do que esses adolescentes estão falando. Eu falei, cara, mas você tem 20. Como que você não vai entender? Eu tenho 40, então para mim acabou a esperança. Aí ele falou, cara, que loucura é essa? Como que está mudando desse jeito? Então, assim, a nossa sensação, e eu somo aqui, né, a Marta, a Dani, é a sensação de impotência, sabe? A gente olha para esses adolescentes e a gente fala, é como se fosse um trabalho missionário, uma tribo, assim, aonde a gente tem que começar a decodificar as letras que eles usam para entender as palavras, para escrever. É um universo completamente diferente. O raciocínio, o tipo de conclusão, os valores, as crenças, o jeito que eles se configuram. Então, assim, nós vivemos um momento e a inserção tecnológica ela solapa isso com mais intensidade, onde a gente precisa sofrer um pouquinho, esforçar um pouquinho para a gente fazer esse movimento de chegar até ele. A gente precisa fazer alguma coisa. Foi nesse desespero, a palavra foi essa, foi nesse desespero e com oração misturado com desespero que Deus foi movendo a gente nessa direção, trabalhou no coração do João, no coração da Luísa, para que eles se engajassem nesse negócio e nos ajudassem nesse projeto. Talvez vocês, como eu, quando olham para o jogo da vida, falam, pô, mas esse jogo não é tão complicado assim. É simples, mas é para ser simples mesmo, né? Só quero dizer que essa ideia, esse esqueleto que nós mostramos, você pode sofisticar do jeito que você achar melhor na sua igreja, né? Você pode deixar ele, como o pessoal de BH fez, com o tempero do local. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa também que é muito bacana, que aconteceu aqui na Gávea, o João falou de um prêmio simbólico, né? O primeiro prêmio de grupo agora vai ser simbólico mesmo. Só que eles estão juntando pontos como grupo, mas esses pontos serão aproveitados para disputa individual que vai acontecer no segundo semestre. Agora, o prêmio do final do ano não é simbólico não, né, João? Hein? Me fez querer ser adolescente de novo. Não, a oferta que nós recebemos, eu não vou falar o valor dela aqui, né? Nem os adolescentes sabem ainda da oferta, mas é uma oferta assim, que
é de ficar maluco, né? O pessoal falou, olha, vocês têm tanto para a oferta final dos... Eles ficaram loucos com o negócio. Então, assim, precisa ter investimento. Precisa ter investimento. Por isso que eu coloquei pastores e conselheiros. Eu louvo a Deus pelo conselho da Igreja da Gávea. Nós temos um conselho aqui, todos aqui são testemunhas disso. Eu não sei quantos conhecem a Igreja da Gávea, mas se você chegar aqui na Igreja da Gávea, entrar no templo, participar de um culto de manhã, você vai ver que a nossa liturgia é uma liturgia bem fechada, assim, né? Uma igreja tradicional. Aqui para o Rio isso tem uma importância muito grande, assim, na igreja presbiteriana. Às vezes a gente usa toga, gente, domingo, né? Mas quando você atravessa a rua, que é um prédio nosso também, nós temos uma garagem subterrânea que tem grafite, não sei quantos conhecem, mas uma parede que foi grafitada pelo Marcelo Eco. Nós temos várias mesas de jogos, todo um palco moderno, uma bike que nós ganhamos super estilizada, prancha de surf pendurada, jogo de luz. Aí você fala, cara, como que essa igreja consegue só atravessar a rua e se modernizar desse jeito, né? A pessoa assusta. Quem vem num culto, se você sair do culto 11h30 e for lá na garagem, você fala, não, eu não estou no mesmo lugar, não é a mesma igreja, não pode ser o mesmo conselho. Então eu louvo a Deus porque o Conselho da Gávea, e nós temos, assim, a maioria dos presbíteros estão na 70 anos, e de 70 para cima. Quando nós apresentamos o Jogo da Vida, eles ficaram fascinados pelo jogo. Eles vibraram, porque para eles é uma ponta de esperança de que a gente está conseguindo dialogar com as novas gerações. Porque eles têm netos, eles sabem quem são os netos deles. Eles sabem quem são esses meninos e a dificuldade que está de segurar essa galerinha na igreja. Então, a gente percebe que o que nos move é um ardor missionário, de não deixar para trás uma galerinha que o mundo está tentando fazer a cabeça deles de qualquer forma, a qualquer custo e sorrateiramente, no silêncio, sabe? Nós somos muito da fase de adolescente custoso, né? Aquele adolescente que dá trabalho, rebelde. Não. Agora a coisa acontece na surdina, dentro do quarto sem pai e mãe ver. Ninguém acessa, eles estão num mundo completamente paralelo, e a gente precisa tirá-lo desse universo paralelo dele. O Jogo da Vida é um convite para o adolescente entender que enquanto ele está perdendo horas no jogo virtual, a vida dele está passando. E a vida dele é um jogo. A vida dele é um jogo. Se num jogo virtual ele tem que fazer escolhas, ele tem que entender que escolhas muito mais importantes precisam ser feitas na vida. A vida dele é uma vida a todo momento de escolhas. Ler a Bíblia, não ler a Bíblia, falar com o missionário, não falar com o missionário, orar, não orar. Ou seja, a todo momento ele está optando, colar, não colar, isso ou aquilo, e que, na verdade, ele precisa ser um vitorioso na vida e não simplesmente quebrar os recordes, né, ou melhorar no jogo virtual que ele está. Então, o nosso desafio é esse, gamificar a vida do adolescente, conscientizá-lo de que a vida dele é o próprio jogo, né, e ele precisa se atentar para isso antes que seja tarde demais e alguém diga para ele game over, ok? Então, essa é a nossa fala, esse é o nosso projeto, mas muito mais do que o projeto, o que eu tenho aqui são 4 conselheiros com os corações missionários, que ardem, corações que estão inflamados para dizer, vocês não vão ficar para trás, nós vamos voltar aí para buscar vocês. Estamos esperneando para trazer esses meninos. Ainda mais, gente, vocês sabem do que eu estou falando, numa época de pandemia. Nós tivemos um encontro durante os 14 meses, né? E assim, um encontro onde eles também não gostaram, porque não podia nem ficar perto um do outro. O que é adolescente sem ficar perto um do outro, né? Então, como as conselheiras falaram, não sei se foi a Marta ou a Dani, parte da nossa UPA, eles nunca se viram como adolescentes, porque alguns já estavam e outros chegaram, e os que chegaram nunca viram os que estavam. Nós temos aqui na Gávea 3 cultos no domingo, então você tem público que não encontra o outro. Quem vem no primeiro culto não sabe quem vem no segundo, quem vem no segundo, né, muitas vezes não sabe quem vem no terceiro. Então, eles se encontram muito nos departamentos mesmo. Então, nós temos adolescentes que ainda não se conhecem, nunca se falaram, nunca falou um oi um para o outro, a não ser virtual. Então, é um momento assim inusitado, mas entendemos que Deus
diante de tudo isso, nos deu um desafio e não queríamos guardar esse tesouro para nós. Queríamos compartilhar com vocês para que, de alguma forma, em algum grau, a gente consiga contribuir com o trabalho de vocês nas suas respectivas igrejas. Agora, eu vou desligar a gravação, porque esse conteúdo a gente pode disponibilizar depois para quem precisar, e a gente vai abrir espaço aqui para um bate-papo, né? Para a gente conversar, se alguma coisa não ficou clara.